Bom, pessoal, vimos até agora todo o processo de mapeamento do modelo de entidade de relacionamento, que é um esquema conceitual, para o modelo de dados relacional, né, que é um esquema lógico. Mas faltou a gente ver alguns detalhes relacionados àquela parte de generalização e especialização, né, que é o caso da herança, o modelo entidade de relacionamento estendido, tá? Então, esse é o nosso tema da nossa aula aqui agora. Então, do modelo conceitual ao modelo lógico, nós vamos ver o mapeamento do modelo entidade de relacionamento estendido para o modelo relacional. Nós temos algumas opções, né, para fazer esse mapeamento para o modelo relacional, tá? Especificamente das construções do modelo entidade de relacionamento estendido, aqui nós vamos tratar somente o caso da especialização e generalização, tá? Bom, quais são essas opções? As opções para o mapeamento, né? A gente vai converter cada especialização com M subclasse, que eu estou só descrevendo o nosso problema, né? E a superclasse C, em que os atributos de C são a chave e todos os atributos simples, e CH, né, que é a chave primária, para os esquemas de relação, usando uma das seguintes opções que a gente vai ver aqui agora. Bom, a opção mais genérica é essa opção A aqui. Nós vamos construir múltiplas relações, lembrando que relação é igual a tabela, né? Então, vamos construir múltiplas tabelas, tanto para a superclasse, classe mãe, quanto também para as classes filhas, as subclasses. Então, seja esse esquema que eu mostrei para vocês genericamente, vou voltar aqui, seja que uma especialização com N subclasses derivadas aí, né, especializadas da superclasse C. Então, é essa anotação que a gente vai usar aqui nessas opções, tá? Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos criar uma tabela para C, que é a superclasse, e uma tabela para cada uma das subclasses, tá? Então, é isso que está dizendo aqui, ó. Cria uma tabela C para C, que é a superclasse, com os atributos de L, né, que seriam CH, a chave identificadora de C, e todos os atributos simples. Defina como chave primária a chave identificadora da entidade superclasse, que no caso aqui é C, né, CH. Então, nós vamos criar também uma tabela para cada subclasse, que eu estou denotando aqui de SI, sendo que I é uma subclasse até M subclasses, tá? Então, nós vamos criar, além da tabela para representar a entidade mãe, nós vamos criar uma tabela para cada entidade filha, tá? O que vai ter nessas entidades filhas, nessas tabelas filhas, né? Vai ter todos os atributos específicos de cada entidade, a entidade filha de C, e nós vamos definir definir CH como chave estrangeira de cada tabela filha. Então, nós vamos criar uma cópia daquela chave que é identificadora da superclasse, nós vamos criar uma cópia em cada entidade, em cada tabela filha, né? Vai ser uma chave estrangeira, e vamos definir também como chave primária de cada uma dessas tabelas filhas. Então, CH vai ser tanto chave estrangeira quanto também chave primária de cada entidade filha, tá? Essa opção aqui é a mais importante, assim, da gente entender e da gente saber fazer, tá? É ela que a gente usa em praticamente todos os casos, né? É o que está dizendo aqui, ó. Essa opção, ela funciona para qualquer tipo de especialização, seja ele total ou parcial, disjunta ou sobreposta, tá? Então, se você tem dúvida do que usar aí no seu caso, no seu caso de generalização e especialização, use esta, tá? Vamos ilustrar aqui um pouquinho. Isso aqui eu tirei do livro do Navati, Elmares e Navati, tá? Então, seja aqui esse esquema aqui, esse arranjo de generalização e especialização, ó. Então, temos aqui uma entidade funcionário, que tem uma relação disjunta de secretário, técnico e engenheiro, ou seja, o tipo do emprego do funcionário, né? Então, ou ele é técnico, ou ele é secretário, ou ele é engenheiro. Um dos dois, né? É uma relação disjunta,
tá? Não pode ser técnico e engenheiro ao mesmo tempo, tá? Temos aqui alguns atributos. CPF é a chave identificadora de funcionário, né? E aqui tem os atributos específicos de cada um deles. Então, vamos ver como que a gente vai transformar isso no esquema de tabelas. Usando essa opção A, que é múltiplas tabelas, né? Nós vamos criar uma tabela para cada entidade, tanto superclasse quanto subclasse. Então, é isso que está falando aqui, ó. Essa tabela funcionário, veja que nós definimos todos os atributos simples, né? Todos os atributos simples daqui de cima, ó, estão aqui, né? E definimos a chave CPF, que é a chave identificadora de identidade, nós definimos como chave primária aqui. E criamos também uma tabela para cada tipo de entidade subclasse aqui, ó, tá? Uma tabela para secretária, uma tabela para técnico e uma tabela para engenheiro. Veja que colocamos cada atributo simples das subclasses, nós colocamos aqui. Então, olha só, velocidade de digitação tá aqui, grau do técnico tá aqui, né? E tipo de engenheiro tá aqui também. E criamos uma cópia da chave primária da superclasse. Nós criamos uma cópia, definimos como chave estrangeira, né, de cada um dessas tabelas filhas aqui. E é a chave primária também, tá? Então, veja aqui, tem essa setinha aqui nesse esquema aqui do Navat, ele indica que é chave estrangeira, tá? A gente vai indicar aquele FK que a gente já estava acostumado. Próxima opção. Múltiplas relações também, nós vamos criar múltiplas tabelas, mas vamos criar somente tabelas para as relações de subclasse, ou seja, nós não vamos, nesse caso aqui, nesse caso dessa opção, criar uma tabela para representar a superclasse, tá? Então, é o que está dizendo aqui, olha, cria uma tabela para cada subclasse SI, com os atributos da entidade mãe e os atributos específicos de cada entidade filha. Defina CH, chave da entidade mãe, como chave estrangeira de cada tabela filha e também chave primária de cada tabela filha, tá? Bom, quando que a gente pode usar isso daqui? Ela funciona, essa opção aqui, para uma especialização cujas subclasses são totais, ou seja, aquela relação de subclasse e superclasse, ela é uma relação total de participação. Ou seja, cada entidade na superclasse tem que pertencer a pelo menos uma das subclasses, né? Além disso, isso só é recomendado se a especialização tiver a restrição de disjunção, tá? Então, se ela for sobreposta, a gente ainda pode usar aqui, não é muito recomendado, né? Mas a gente pode usar. Mas se ela for com restrição de disjunção, né, é mais recomendado, né, a gente usar esse caso aqui. Depende muito da relação, tá? Depende muito do que você está modelando, do que você está mapeando ali, e você pode escolher entre uma relação, entre uma opção e outra. Vamos ver um exemplo aqui. Então, veja que essa generalização, especialização aqui, ela é total, tá vendo? Duplo traço aqui, ó, entre veículo, né, carro, caminhão. Ou seja, um veículo, ele tem que ser caracterizado como carro ou caminhão. Então, é uma relação disjunta também. Um carro não pode ser um carro e um caminhão ao mesmo tempo, tá? E vice-versa aqui. Tá? Então, aqui eu tenho uma relação total e disjunta, tá? E aí, o que a gente fez? A gente não criou uma tabela veículo. Veja que nós criamos uma tabela carro e uma tabela caminhão. E criamos na tabela carro todos os atributos específicos de carro e também todos os atributos da tabela mãe aqui, né, da entidade mãe, que é veículo. Então, veja que aqui em carro ficou código do veículo, que é que ele chamou de ID de veículo, não tem problema, né? Placa, preço, velocidade máxima, que já é específico de carro, e número de passageiros, que também é específico de carro. Caminhão, a mesma coisa, ele colocou todos os atributos da entidade mãe e os atributos específicos da entidade caminhão, aqui no caso, número de eixos e capacidade peso. E quem que é a chave
primária, né, de cada uma das tabelas aqui. É essa ID veículo que ele criou aqui, tá? Pode ser código veículo, ID veículo, alguma coisa assim, tá bom? Próxima, relação única com um atributo de tipo. Essa opção aqui, ela funciona somente para uma especialização cujas subclasses são disjuntas e tem o potencial para gerar muitos valores null, se diversos atributos específicos existirem nas subclasses. Vou explicar com um exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai criar uma única tabela e vai colocar nessa única tabela todos os atributos da entidade mãe, união com todos os atributos de todas as entidades filhas, tá? De todas as M entidades filhas. E vamos criar também um atributo T. Quem que é esse atributo T? Aí você vai nomear ele ali de acordo com a necessidade. Esse atributo, ele vai ser tipo um atributo discriminador, um atributo de tipo. Ele vai indicar ali pra gente nesse tabelão a qual entidade filha essa tupla, aquela informação pertence, tá? Vou explicar com um exemplo que é mais fácil. Então, seja que, olha só, esse aqui a gente já tinha visto. A gente mapeou essa relação de generalização e especialização com aquela primeira opção, com a opção A, né? Veja como que ela ficou, vou colocar aqui novamente. A gente tinha criado com a opção A, ó, o funcionário. Então, criamos 1, 2, 3, 4 tabelas, né? E olha só, 1, 2, 3, 4 tabelas, né? Uma para a entidade mãe, né? E outras para as filhas aqui. Agora, nós vamos mapear essa mesma relação, mas com um tabelão só, tá? Então, vamos criar uma única tabela, tá? E um atributo de tipo, tá? Então, vamos lá, ó. Essa relação aqui, ela indica para nós, conceitualmente, o tipo do emprego do funcionário. Então, quem que é esse tipo emprego aqui, ó? É justamente aquele atributo discriminador, né? Aquele atributo de tipo, que vai indicar que aquele funcionário cujo CPF é tal, tal e tal, ele é técnico, ou ele é engenheiro, ou ele é secretário, tá? Então, aqui está todos os atributos nesse tabelão, né? Todos os atributos simples da entidade mãe. Então, aqui estão todos eles, até que endereço, né? Tipo emprego também. Tipo emprego é como se fosse como se fosse esse atributo de tipo também, né? Então, aqui tá até aqui. E depois ele colocou, veja que esse velocidade de digitação é específico de secretária, grau do técnico é específico do técnico e tipo de engenheiro é específico do engenheiro, tá? Bom, como é que vai funcionar essa coisa aqui? Suponha que o fulano, de código de CPF 1234, ele é engenheiro. Então, ele vai ter todo o preenchimento do CPF, P-nome, M-nome, U-nome, data de nascimento, todas as informações de funcionário. Ele é engenheiro, então ele não precisa preencher esse velocidade de digitação, vai ficar nulo. Esse grau técnico também vai ficar nulo, porque ele é engenheiro, não é técnico, né? E aí, aqui, tipo engenheiro, ele vai preencher lá com o tipo da engenharia que ele foi formado. E aqui, nesse atributo tipo emprego, é um atributo que vai ajudar a pessoa que for fazer consulta nessa tabela, né? Vai colocar lá, engenheiro, tá? Aí, um outro fulano, né, de outro código de CPF, é técnico, né? Então, vai ficar nulo o tipo do engenheiro e a velocidade de digitação. E esse grau do técnico vai ficar preenchido. E nesse tipo de emprego, vai ficar a palavra técnico, por exemplo. Certo? Então, é uma outra opção que também funciona para esse caso aqui, né? No caso de disjunção, tá? Isso aqui, se você tem se você tem uma tabela, assim, que tem uma entidade que tem muitos atributos, numa entidade filha, por exemplo, essa opção aqui não é muito recomendada, porque você vai colocar numa única tabela, nesse tabelão,
muitas colunas, e essas muitas colunas podem ficar nulas, muitos nulos, né? Se essa entidade não for o caso ali daquela entidade específica, né? Suponha que aqui no engenheiro você tivesse, sei lá, 10 campos aqui, ó, 10 atributos. Quando é um técnico, você vai ter 10, pelo menos 10 campos nulos na sua informação aqui. Então, isso não é muito legal, tá? Então, vale aqui, nesse caso, a melhor opção seria aquela opção A lá, anterior, tá? E a última, opção D, uma relação isolada. Então, a gente também vai criar uma única tabela com muitos atributos de tipo, tá? Essa opção aqui ela é usada para uma especialização cujas subclasses são sobrepostas, mas também funciona para uma especialização disjunta, tá? Ou seja, tudo vai cair lá naquela primeira opção, opção A. Vou mostrar aqui com exemplo o que é melhor, tá? Essa aqui, ó, é um exemplo de um exemplo péssimo, né? Eu detesto esse exemplo, mas não tem outro. É uma peça que ela é total, aqui no caso, ó, uma relação total, ou seja, toda peça tem que ser discriminada em peça fabricada ou peça comprada. E uma peça fabricada, ela pode ser ao mesmo tempo peça comprada. Uma peça comprada pode ser ao mesmo tempo peça fabricada, tá? Uma relação de sobreposição aqui, esse ozinho aqui no meio, tá? Bom, o que a gente está fazendo aqui? A gente também está criando uma única tabela. Criar a tabela peça. Então, coloquei aqui todos os atributos simples, ó, peça, número, né? Que no caso aqui é a chave primária, né? Peça, número aqui, descrição, vem daqui, né? Todos os atributos das entidades específicas também, ó. Número do desenho, número do lote, data de fabricação, nome do fornecedor, preço, tá? Bom, e o que mais que a gente criou aqui? A gente criou também dois campos do tipo booleano, né? Dois campos de verdadeiro ou falso, que seria aqui o tipo do fabricante, ou seja, se ele é uma peça comprada, é verdadeiro, né? Se ele não é uma peça comprada, é falso. Uma peça fabricada, desculpa, é falso. Se ele é uma peça comprada, é verdadeiro, aqui, esse tipo compra, né? Se ele não é uma peça comprada, é falso, tá? Então, ele vai criar, tipo um ligado e desligado, né? Se a peça é fabricada, ele tem um verdadeiro para esse campo tipo fabricado aqui, né? Se ele é uma peça comprada, ele tem um verdadeiro para esse tipo comprado aqui. Se ele tem os dois, se ele é tanto fabricado quanto comprado, ele vai ter verdadeiro tanto para o tipo fabricado quanto para o tipo comprado. E assim por diante, tá? Funciona? Funciona. Acho que eu nunca usei uma coisa dessa aqui, tá? São muitos campos aqui, né? Muitas chaves que aí pode dificultar um pouco as consultas futuramente, tá bom? Esse aqui também é um tipo de arranjo que não é muito comum. Não é muito comum a gente ter sobreposição, sabe? É muito raro a gente ter uma coisa assim. E também, né? Quando a gente tem sobreposição e disjunção, né, total, parcial, acho que eu sempre utilizei, assim, pessoalmente, né, eu sempre utilizei essa opção aqui. Ela é para tudo, é pau para toda a obra, tá? Ela serve para todos os tipos de especialização, total, parcial, disjunta ou sobreposta. Então, por isso que eu falei para vocês. Se você tem dificuldade de guardar quais os tipos de mapeamento que você pode fazer, decore, né? Entenda pelo menos essa daqui. Essa aqui é mais que o suficiente para a gente mapear todo e qualquer tipo de especialização. E depois, com a prática, você vai vendo quais as melhores opções para você fazer os seus modelos de banco de dados, ok? Então, é isso a nossa aula de hoje. Vamos fazer aí os exercícios.